Galera, as escolas hoje, se você observar nesse vídeo aí, observa, olha as mesas, olha que mesas boas, né? Olha muitas das salas com ar-condicionado, quadro negro bem, bem feitinho, iluminação, cadeiras ali boas, né, para estudar, e os jovens não querem saber de estudo. Isso porque, sabe por que isso acontece? Por conta da desvalorização do profissional da educação. É exatamente isso que acontece, gente. A desvalorização do profissional da educação, a desvalorização da educação em si, né? Como eu sempre falo, se a nossa educação, se a escola pública não tiver o mesmo nível de uma escola particular, primeiro que você vai ter um monte de gente assim, que nem liga para estudo. Com essa área da internet, as pessoas sabem que segundo grau não serve para nada, mas se você não tiver, você não vai conseguir um trabalho, né? E a nível de... A questão é a seguinte: a educação está desse jeito por conta da corrupção. Você tem ali uma sala de aula de qualidade, coisa que antigamente não tinha ar-condicionado nas escolas. Na minha época não tinha ar-condicionado, se estudava no calor, né? Então a galera da minha época está aí, lutando contra essa reforma da Previdência, lutando pela educação. Para quê? Para os alunos fazerem isso com o professor, um desrespeito aos professores, né? Falta de disciplina, isso tudo é o desestímulo da educação, cara. A pessoa vai para a escola para quê? Não pensa que vai ter um futuro. Se a corrupção não bota sua mão no dinheiro público, você poderia ter escola em período integral. Você poderia ter segurança dentro da escola. Você poderia ter uma coordenação, um coordenador, né? Que antigamente tinha um coordenador na escola. Você poderia colocar até a polícia militar nas escolas para quando acontecesse uma coisa dessa, você pegava o aluno, retirava ele, expulsava ele, botava ele para estudar lá no quinto dos infernos. O cara às vezes estuda pertinho de casa, muda ele de turno, muda de turma, joga para outra escola, joga para a escola lá no Cafundel do Judas, que aí ele aprende. Porque se ele não quiser estudar, azar dele, né? Se vai para a escola é para estudar. O que não pode acontecer é isso aí: uma mulher, uma professora, totalmente nas mãos dos alunos. Isso não pode acontecer. Sem o professor ter um refúgio. Nessas horas, quem poderá nos ajudar, né? Não tem um Chapolin Colorado que pula ali, não tem o Capitão América, não tem ninguém. Ninguém pode ajudar a professora. O que dá vontade de fazer nessas horas é sair metralhando todo mundo. Essa é a vontade que dá de fazer. Imagina a condição de uma professora dessa, gente. O emocional de uma professora dessa, que vai ter que, no outro dia, se ela quiser ganhar um salário dela, ela vai ter que estar ali dando aula. Cadê a direção? Cadê alguém para poder punir os alunos? Não tem, cara. Não tem, é uma palhaçada só, é uma babaquice. Isso é revoltante ver uma coisa dessa. Porque ali, o desrespeito com uma mãe de família, uma pessoa que imagina como que essa pessoa chega em casa com os nervos abalados. Se tem alguém que precisa de psicólogo nesse momento, é aquela professora. Vê se os direitos humanos vai lá. Vê se os direitos humanos vai lá socorrer ela, querer saber o que se passa dentro da sala de aula. Vê se há punição. E no outro dia ela vai ter que, de novo, dar aula para aquele mesmo aluno que ela está odiando, por conta, também dessa atitude, né? Então você que é jovem, que faz isso com o seu professor, que respeito que você ganha em casa, né? Se o meu filho faz uma coisa dessa, eu dou um pescoção nele, que a cara dele vai rodar igual aquela mulher do Exorcista, né? Porque nunca vou deixar meu filho de respeitar assim. Já aconteceu o caso de eu chegar, levar meu filho na escola para pedir desculpa ao professor, né? Que não chegou nem sem de respeito dessa forma. Mas quem é pai não é padrasto, né? Quem é pai, quem é mãe sabe que a educação é muito importante, que é muito importante você exigir do seu filho agora para que no futuro ele consiga respeitar
as pessoas. Que no mundo aí fora, como os pais sempre falam, e as pessoas pensam que é clichê isso, é repetitivo, mas no mundo aí fora, se tu faz uma graça dessa, nego te passa. É isso que acontece. Tu faz uma babaquice dessa, nego te quebra. Então é isso aí, galera. Os pais, e cadê os pais nessas horas? Aí você chama os pais, super protetores, nessas horas vão ficar do lado do filho, né? Fica igual um leão do lado do filho, e o filho cresce assim, né? Sendo escoltado pelos pais, né? E os pais verdadeiros não, ia fazer passar vergonha. Então, galera, infelizmente é o Brasil que nós temos. Temos escola com ar-condicionado, hoje em dia você ganha material de escola, cara. Você ganha a mochila do governo, a mochila não é vagabunda, a mochila é bonitinha, né? Mas ninguém quer usar. Por quê? Porque é modismo, né? Coloca todo mundo com o mesmo uniforme, que aí não vai ter negócio de bullying, só pode entrar com o uniforme do governo, não vai ter desculpa por a pessoa não querer estudar, porque o pior é quando a pessoa quer estudar e não pode, né? Material de escola, tudo tem que ser financiado pelo governo. Entrou dentro da escola, carteirinha de escola, todo o uniforme financiado. E dá para fazer? Dá sim. Para que não haja nenhuma criança sem possibilidade de frequentar a aula por conta que os pais não têm condições. Tá? Chega dessas papelarias enriquecendo as costas dos pais de alunos. Então, chego na escola. Eu não tenho as 2 camisas, você dá. A próxima o pai compra, né? Se destruir, o pai compra. Se destruir a mochila, tem que comprar. Mas tem que comprar do governo. Tem que ser igualzinha. Né? Então, assim como vende camisa de escola, pode vender mochila do governo também. Rasgou a sua? Vai lá e compra igualzinha. Só pode entrar na escola com essa. Acaba essa palhaçada de bullying, né? Essa bobeira de que tua roupa é melhor do que a minha, da criança ficar se sentindo lá no cantinho porque não tem um sapatinho mais bonitinho. Não, tá todo mundo igual no quartel, né? Acaba essa palhaçada e vamos para o que interessa. Estudo. Nada de média 5, cara. O cara tira 3, faz um trabalho valendo 2, tirou 5, passei de ano, passou debaixo da cadeira. Ainda, cara, sabe o que me irrita? O povo se gloria de pouca bosta. Eu sempre falo isso. Eu nunca vou deixar de falar isso. Vamos fazer aqui a formatura de 1º grau. Tá, tudo bem. Cheguei ao 1º grau, mas, cara, que esforço teve? Média 5, que esforço teve? Não, mas nem toda criança tem um desenvolvimento e tal. Cara, se você começar a cobrar o estudo, as crianças vão se desenvolver. Se você colocar na mente dela que ela pode ter um futuro, que dentro da escola ela pode ser um militar, no futuro na hora que ela for concorrer lá com o filho do bacana lá, né, do morador da Barra, do morador do Leblon, da Zona Sul, né, ela vai ter uma base escolar para poder passar nas provas. Você vai ver pobres entrando em faculdades de rico aí, você vai ver pobres se tornando militares de alta patente, né? É por isso que fazem toda essa questão contra a educação, né? Desvaloriza o professor, desestimula a pessoa. A pessoa é professor porque ela tem dom para ser, ela quer ser professor. Ela pode passar em qualquer curso público, cara. Você acha que o cara que é formado, o cara que tem a formação de professor, por exemplo, matemática e física e química, as matérias mais difíceis, você acha que esses caras não poderiam ser um militar de alta patente? Professor é a profissão, né, que gera todas as outras profissões, que forma todas as outras profissões, cara. Então, ele escolheu ser professor, né, e essa humilhação. As pessoas não têm respeito por uma profissão tão bonita que é educar, né? Todo mundo que chegou lá em cima só chegou porque alguém foi o seu professor, né? Então, é uma desvalorização porque eles não querem que o pobre se desenvolva. O pobre tem uma ligação muito forte com a sociedade. Ele conhece os desafios da sociedade. É diferente do cara que mora em condomínio fechado aí, que quase não sai de casa. Quando ele sai só de carro, ele não conhece a realidade, ele não sofre o que o pobre sofre, que o professor sofre, pegar condução, ir de uma escola para outra, eles não têm esse sofrimento. Então um cara que é pobre, que se torna rico, ele conhece as dificuldades de ser pobre.
Então, com certeza, ele vai ter um parâmetro de justiça diferenciado quando ele chega a ser rico. Não quer dizer que uma pessoa que é rica também não consiga ter esse parâmetro, porque o cara que é rico é empresário, ele tem funcionários que são pobres, ele lidar com pessoas o dia todo, ele conhece as dificuldades, tem empregados domésticos, mas não sofre na pele como uma pessoa que pega uma condução, né? Então tem um diferencial. Então quando esses caras que são pobres se crescem, eles são esses daí, ó, que estão lutando contra a reforma da Previdência. Não é porque a reforma da Previdência vai me beneficiar, né? Ela vai me beneficiar, eu sou empresário, ela vai me beneficiar, mas ela vai esculachar o povo. Então, eu não posso ser a favor de uma coisa que é antiético, mesmo que eu vá me beneficiar. Mas tem gente não, que está me beneficiando, não importa. Isso é falta de patriotismo, quando você só pensa em você mesmo. Você só pensa no que diz respeito à sua vida, à sua família, é isso que importa. Egoísmo, egocentrismo e falta de patriotismo. Então, quando você reconhece que... eu vou botar aqui um vídeo para vocês verem, do cara falando aqui. Quando estão diante dos... acho engraçado que quando está diante dos empresários, né, dos caras da política, o Guedes se cala, né? Aqui, ó. Olha aqui. Dá proporções. Peraí, voltando aqui. Então o senhor não está falando a verdade para a população brasileira. Nós estamos aqui no ambiente público. E o senhor está dizendo que não tira nenhum direito. Tira todos os direitos. Quando introduz a capitalização, tira todos. Acaba com a previdência pública e solidária. Eu fico assim estarrecido quando eu ouço certas colocações dos próprios representantes do governo, mas tem sido a prática do governo, porque você não encontra na propaganda do governo a proposta da capitalização. O governo não fala, o governo não divulga. Nós vamos acabar com essa previdência aí. Nós vamos agora colocar a capitalização. Então, galera, é isso daí. O governo tem mais possibilidade de pagar propagandas e fazer manipulações, muitas mais manipulações, né, do que a pessoa que está fora do governo. Porque ele, dentro do governo, ele pode estabelecer para os canais de televisão fazer as propagandas. Ele ganha esse espaço. Então você vê pessoas dizendo que a reforma da Previdência vai ser boa. Quando se coloca esses Paulo Bobo, né, na frente de especialistas, ele fica sem resposta. Ele fica sem resposta. Sabe por quê? A resposta dele, não, que o PT não fez isso. Ele não tem, o cara, quando ele não tem a resposta, ele culpa os outros, né? Foi igualzinho no Jardim do Éden. Quando Deus questiona Adão, o que ele faz? A mulher que tu me deste foi que me deu do fruto. Então nunca assume a sua culpa. Ele não tem moral para chegar e falar a reforma é isso, é boa por conta disso. Ele não tem. Eles estão querendo ganhar no grito. E o mais estúpido, sabe o que eu acho mais estúpido? O Bolsonaro fez aí, eu até falei sobre isso no vídeo, fez uma homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega. Show! Carlos Alberto de Nóbrega merece sim uma homenagem. Mas ele fez com qual motivo? Com qual motivo? O prestígio dele está baixo, né? Está com um prestígio muito baixo. Ele perdeu o voto de todos esses universitários, que alguns ainda continuam idiotas, né? Mas perdeu o voto de todos esses que foram prejudicados, porque se a maioria votou em Bolsonaro, a maioria deles também eram estudantes, né? E ele deu um tiro no próprio pé. Agora, para recuperar a popularidade, se batiza falsamente na igreja, né? Como eu disse, que o batismo lá do pastor Everaldo, ele não pergunta se Bolsonaro aceita Jesus como único e suficiente Salvador. É um batismo fictício para poder entusiasmar os bobões da igreja. Eu sou evangélico e falo que vocês são bobões que ficam fazendo arminha dentro da igreja. Isso é um desrespeito. É igual a outra galera aí cantando o hino do Flamengo dentro da igreja. É um desrespeito. E esses bobões caem nessa bobeira de mito, o cara faz essas bobeirinhas para chamar a atenção de vocês, e vocês ficam aí elogiando uma coisa que não tem nada a ver.
E aí fez homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega, uma coisa meio controvérsia, como eu disse no outro vídeo. Por quê? Porque o Carlos Alberto, ele esteve no Altas Horas há anos atrás. Se você puxar na internet, você vai ver ele falando da ditadura, o que era o horror. Ele, gente, vocês não sabem o que foi a ditadura. Enquanto o Bolsonaro diz que não houve ditadura. Que não, você está entendendo? É contraditório um cara homenagear o Carlos Alberto, que vai totalmente ao avesso do que o cara pensa, né? O negócio de Bolsonaro é Brilhante Ustra, Médici. Ele só não botou a do Hitler ainda porque o povo de Israel, lá, os israelitas que fizeram os impulsos de internet para ele. Já foi mostrado isso daí. Que foi Israel que trabalhou na campanha de Bolsonaro para impulsionar essas coisas aí. Então fica tudo jogado debaixo do tapete. E vem sempre ele com uma coisa. E por que não foi a Michelle, né, que aparece nessa jogada? Porque ela estava com o tio envolvido aí, preso aí, e acabou aquela palhaçada de ficar visitando crianças queimadas, né? Criança órfã, só não que não se deva fazer isso, mas só faz isso quando a popularidade de Bolsonaro está baixa. Você pode perceber. Então eles ainda são crianças na política, porque o povo brasileiro, há muitos anos atrás, acreditavam nessas bobeiras. E os políticos, pior que os políticos, ainda acham que nós acreditamos. Só que o Bolsonaro criou uma estratégia para que o povo dele continue acreditando nessas bobeiras políticas. Que é isso. Em dia de eleição você abraça uma pessoa que passa, você pega a criança com meleca no nariz, no colo, você come no bandejão, né? Para poder mostrar humildade. Foi tudo isso. O Serra fez, o Dória fez. Só que agora a estratégia mudou. Vamos fazer coisas notórias para chamar a atenção, para ver como é que está a nossa popularidade. Aí o cara vai homenagear Carlos Alberto de Nóbrega, que é uma figura, né, muito querida, né? Daqui a pouco vai querer homenagear o Chaves, né, o Chapolin Colorado. E você vai ver todo esse tipo de coisa para manipular os bobões que ficam aí. Nossa, meu nosso presidente é isso. Poxa, cara, se você quer fazer uma homenagem, não que o Carlos Alberto de Nóbrega merece, mas nós sabemos bem nitidamente que isso não foi feito porque ele merece, foi feito porque o cara está precisando de melhorar a popularidade dele, assim como o batismo falso dele, estava precisando alertar para a igreja, nós temos um candidato evangélico. Não tem um candidato evangélico. Um candidato evangélico, você vê bem, pelos frutos se conhece a árvore. Zaqueu, quando se converte, ele começa a mudar a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graças a Deus que eu tenho sobriedade, porque eu estudo a palavra de Deus, e não sou tolo como esses evangélicos, porque eu sei notar o que é um evangelho do que não é um evangélico. E a igreja é muito bobinha. Não, nós vamos ter um presidente que é homem de Deus. Irmão, pelos frutos se conhece a árvore. O Brasil é dedo podre para escolher gente no mundo evangélico. Sabe por quê? Porque tem gente aí seguindo o Bispo Macedo, cara. Enquanto a África do Sul baniu a Universal de lá, não falo da igreja, como sempre digo, não as pessoas da igreja, mas os líderes, né? Baniu por conta dessa petição de dinheiro. Aqui no Brasil é bem recebido. Eu vou te falar uma outra coisa. Vocês, evangélicos, só desfazem trabalho de macumba, assim, vocês vão em cemitério mexer com coisas de macumba, sem ter processo contra as costas de vocês por conta da Rede Record. Porque a hora que começarem a processar vocês, a hora que vocês começarem por mexer na religião alheia, né, que isso não é ensinado na Bíblia, porque para você é macumba, para eles é sagrado. Então respeite a religião dos outros. Respeitar é uma característica do homem de Deus. Cada um tem direito de seguir o que quer. Você tem as suas convicções, eles têm a deles. Então vamos respeitar. Então vocês só mexem nessas coisas, vocês só falam essas coisas preconceituosas porque a Universal tem esse hábito, né? Até livros de Exu, Caboclo e Heresia o Bispo Macedo escreveu. Então, quando essa popularidade do Bispo Macedo quebrar, né, porque ele tem poder por conta de estar ligado a uma das maiores emissoras de televisão, e vocês continuarem fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Ou vocês vão levar uma surra, levar um pau aí, ou vocês vão ser presos e processados. Porque é isso que vai acontecer. De respeito às outras religiões. Nós vivemos um país laico e as pessoas têm que ser respeitadas. Desde o homossexual, quanto o macumbeiro, o espírita. Você pode questionar
o que eles creem, você pode dizer que não crê, que é mentira, mas você mexer nas coisas deles, você insultá-los, isso daí já é outra coisa. Então, galera, você vê que o povo evangélico ainda é muito bobo. E isso foi nitidamente mostrado, porque você vê gente cantando o hino do Flamengo dentro da igreja, fazendo um gesto de arminha dentro da igreja, apoiando um presidente que tem como ídolos torturadores da ditadura, um cara que tem um discurso, sabe, que se ele, gente, uma coisa é a seguinte, se ele se batiza nas águas, e eu vejo uma mudança na vida dele, a primeira mudança que ele faria era o seguinte, gente, essa reforma da Previdência não está certa. Se tirar 40% do FGTS do idoso, da pessoa que vai se aposentar, isso eles não falam. Ele estaria lutando contra. Ele estaria não por hipocrisia, não para se mostrar, não, isso está errado. Aí eu ia falar, eu, que não gosto de Bolsonaro, não gosto do tipo dele, da maneira dele, eu ia falar, não, o cara está mudando, ele está tentando, ele realmente se converteu. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu tenho essa capacidade, Não há inimigo, não existe inimigo para um servo de Deus, não existe inimigo. Eu acho que assim, inimigo poderia ser para a minha vida um Hitler, um Nero, que Jesus chamava de raposa. Isso sim são inimigos, que são pessoas que não dá nem vontade de orar por essas pessoas. Não tem como você orar por Hitler. Por mais que a Bíblia nos mande orar pelos nossos inimigos, eu não sei se é bem esse tipo de inimigo, mas não dá para amar um cara que os soldados jogavam crianças para o alto e o outro atirava, matava crianças no colo da mãe, matava crianças com a mãe. Não dá para você amar. Se você tiver que orar por o Hitler, você vai ter que orar também pelo anticristo, quando vier matando os cristãos. Fora da questão do terceiro templo aí, que tem uma questão aí que Bolsonaro está ajudando na construção do terceiro templo, que é onde que possivelmente o anticristo virá, Se isso for verdade, que eu não tenho bem certeza disso, mas se isso for verdade, ele está contribuindo com a vinda do anticristo, que vão matar vocês, o cristão, que estão fazendo arminha dentro da igreja. E eu também. Eu não estou fazendo arminha, mas se a gente sendo cristão, vamos ser mortos pelo anticristo. Não vai poder ferir da espada. Vai ser, quem for para o cativeiro vai. As profecias bíblicas, mas tem que se cumprir, mas não pela mão de um cara que se diz evangélico, e não pela mão de um cara que está sendo apoiado pela igreja. Então, que seja pela mão de um ímpio, de outra pessoa, tá? Então, vamos abrir os olhos, gente. Vocês estão tão cegos assim, não é possível que vocês não consigam enxergar que essa reforma da Previdência é uma podridão. Eu falei tanto da reforma trabalhista e o povo, não, que não sei o que é para gerar emprego. Cadê o emprego que gerou? Você que trabalha na escala 12/36 perdeu seu feriado, igual eu, perdemos nosso feriado. Um feriado que ele era pensado, o sindicato, Ninguém te dá dinheiro de graça, tá, galera? Ninguém te dá dinheiro de graça. Tudo é pensado. Os sindicatos entram em acordo, convenção coletiva, e pronto, você tem direito ao receber o feriado na escala 12/36. Tiraram da mão grande, pegaram suas férias e moeram ela em 3 vezes. Tanto é que nem o empresário sabe como é que faz isso, tá? Como é que age nisso daí, com medo de receber processo. Antes eu reclamava porque estavam querendo pegar justiça gratuita e fazer o cara com que entrasse com uma ação que quando perdesse pagasse o patrão, e a OAB ficou calada. É uma vergonha, vocês, OAB, ficaram calados porque eles feriram uma coisa que está bem nítido na lei, que o cara que ganha menos de 3 mil reais, ele tem direito à justiça gratuita, ele não pode pagar por uma causa se ele perder. Mas que o advogado vai e bota um monte de coisa que é tudo mentiroso. Meu irmão, para que tem o juiz? E se vai punir alguém, pune o advogado, não a pessoa que está entrando com a ação, porque isso desestimula ações trabalhistas. Pessoas ficam com medo, e é isso que os empresários querem. Querem sacanear você e não querem ter o prejuízo na justiça. Quando eu fui mandado embora das Sendas, o cara me mandou sem motivo, por justa causa. Eu tive que reverter, recebi meu seguro-desemprego depois de 5 anos, já trabalhando de carteira assinada, mas quando é causa judicial você recebe. Depois de 5 anos, o tribunal até fogo pegou naquela porcaria, para mim não receber o dinheiro. Então, um dinheiro sofrido, amarrado, porque
a empresa foi lá e te manda embora por justa causa, sem motivo. Então você vê leis para empresários, isso é uma palhaçada. Então eu sempre estou reclamando, as pessoas falando também, eu não sou especialista, mas eu ouço as pessoas que são especialistas falando, vamos parar de ouvir o conselho do outro. Vamos ver quem são especialistas. Bota o Guedes junto com um cara que conhece, bota com o Ciro Gomes num debate, bota com os ministros do PT, não foi o Guedes que pediu para que o ministro ajudasse na reforma da Previdência? Para você ver a que ponto eles chegam. Bota com gente especialista para bater de frente. Não esses especialistas comprados deles, não. Ou especialistas do próprio partido. Bota de frente, você vê no debate e depois você averigua aí, cara. Quem é que está com a razão. E não fica olhando por... ai, meu capitão. Não fica com apego a político. Eu votei no Ciro Gomes. A hora que ele vacilar, meu irmão... pode vacilar uma vez, 2 vezes, mas eu vou questionar. Por que fez isso? Por que agiu assim? Logo você, se eu ver que pisou na bola, meu irmão, já estou sem candidato. Começar a pisar na bola tem que ser assim, cara. Você não tem que ter apego a político, não. Você tem que ter apego ao teu povo, à sua nação. Está fazendo mal à sua nação, tá fazendo mal, vai fazer mal aos seus filhos e aos seus netos. São coisas que não vai ter como voltar atrás. Se a galera tivesse apoiado a Enéas lá no passado, você não tinha essa arranca toda do PT aí. Porque as pessoas pensam que quando a gente fala mal, é porque a gente é petista. Eu não sou petista não, o Lula não está preso? Ele não foi julgado? Ele não foi condenado? Então ele é vagabundo. Ué, quem que vai... Se não é, prove na justiça que não é. Então eu não sou petista, não estou aqui apoiando o PT, eu não sou esquerdopado, não sou esquerdista. O negócio é o seguinte, eu não vejo em Bolsonaro um atributo em que eu possa confiar. O único cara na política que eu vi que eu posso confiar é o Ciro Gomes, que pelo menos já fez alguma coisa. Ah, mas o cara tem 77 processos. Vai lá ver por que são os processos, porque ele chamou ladrão de ladrão. Por isso. Eu ficaria triste se ele não tivesse chamado, eu ficaria triste se ele não tivesse sido processado com 38 anos de política, vendo toda essa roubalheira e não ter denunciado ninguém.